Oi, Tati, tudo bem? Oi, Mami. Silene, como vai? Fernando, Gel, boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu já compartilhar a Ju aqui. Ju, você manda o pedido de compartilhamento, de participação? Ótimo, obrigada, Silene. Que bom que dá para ouvir bem. Oi, Vini, tudo bem? Oi, Ju. Oi, boa noite. E aí, Tudo bem? tudo já? E você? Tudo bem. Ah, que bom. Tá me ouvindo bem? Super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, então tá jóia. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, né? Tá. E a gente Vamos então. já começa a nossa live. Beleza. Tá Oi, joia. Tati. Tudo bem? Último. Vamos lá. Oi, Mayumi. Boa noite, Lisiane. Lana, como Oi, Lana. bem? Minha sogra querida. Opa, tá boa? Vamos ver se a gente melhora a iluminação um pouco aqui, a luz. Ainda é tempo, né? Uhum. Oi, Isa, tudo bom? Que bom que você conseguiu entrar. Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Idealina, você tá boa? Boa noite, Lohane. Boa noite, pessoal. Você sabe que para quem entrou, eu tive uma mensagem no WhatsApp agora, agorinha mesmo, de um paciente, Ju, que Ah, cuida quer dizer, da paciente, né? O filho me mandou. E das fotos dos, dos apoios de mão no banheiro, sabe? uau! Então ele viu a live e ele já mostrou o que ele faz em casa, sabe? Olha só. Bacana, né? Uhum. E a Ah, gente... minha mãe entrou também. Oi, Selma, tudo bem? Estamos com 2 minutinhos aí de espera. A gente espera mais um tiquinho e começa, né, Ju? Bom, para quem Pode está ser. chegando, eu vou apresentando um pouco da gente. Muitos de vocês já nos conhecem, nos prestigiam, nossa gratidão por isso. E nós somos a Goki Geriatria, um time multiprofissional para atender as demandas que os idosos têm. E hoje nós temos a live aqui da doutora Juliana, ela que vai ser a nossa palestrante. Eu vou direcionando as perguntas, vou ajudando aqui, mas ela preparou um material muito rico, muito bacana em relação a quedas. E por que o assunto é importante? Porque mais de 70% das quedas com repercussão clínica, como sangramento, ferida, fraturas, hematomas cerebrais, acontecem dentro de casa. Então, a gente nunca teve tanto dentro de casa como a gente está ultimamente. Então, Uhum. é um assunto interessante e importante por isso. Outra coisa que ela deve trazer, e é muito importante vocês saberem, é que quem é que está em mais risco para cair? Por incrível que pareça, o principal fator de risco, a principal coisa que coloca uma pessoa em risco para cair repetidas vezes é já ter caído uma vez na vida. Então, eu Exato. acho que é um sinalizador. Se você conhece teus pais, teus avós, que já caíram, eles merecem uma atenção especial. A doutora Juliana vai falar sobre isso, então eu acho que vai valer bastante a pena. A gente vai propor para vocês um modelo e depois conta para a gente se fez sentido, se valeu a pena esse modelo que a gente está pensando em fazer e como é que ele é. A gente vai fazer nos primeiros 7 a 10 minutos da live, a doutora Juliana vai passar rapidinho tudo que ela sabe em tópicos aí
a respeito de quedas, tá? E ela vai passar um resumão sobre o que ela tem para dizer. E aí depois aí a gente abre, aí sim a gente vai abrir as perguntas, a gente troca ideias, discute alguns outros pequenos detalhes, enfim, mas é assim que a gente vai fazer, tá? Então, eu acho que agora com 5 minutinhos de live a gente pode começar, né, Ju? Podemos. Posso só tirar uma dúvida? Sua imagem está Claro. travada para mim. Pessoal que está assistindo, a imagem da Juliana está travada para vocês? Vai, tá? Para Deixa mim eu tá, mas colocar o... vamos ver se tá para o pessoal também. Eita. Tá, acho que ninguém se manifestou. A princípio pode ser que seja Melhorou? só para mim. É? Tá, talvez seja só para mim que esteja travado, né? Não Ah, sei, eu então tô me vendo. tá congelada a sua imagem. Tá Tá, congelada? Uai. parece que Como é que a gente então, destrava isso? desculpa, só um minutinho de paciência para a gente travar a imagem. Que a Ju é bonita demais para ficar só na foto, né, Ju? Será que é o sinal? Tá, Deixa eu vamos. ver. Melhorou? Posso? Ainda tá travado? Tá, ainda tá travado. Eu posso fazer uma sugestão? Eu vou, Aham. eu vou tirar você e a gente entra de novo, tá? Que acho que aconteceu isso da outra vez também com a Marisa, né? Aí Oi, funcionou. Então, pessoal, só vou Tá, tirar a Ju rapidinho para destravar a imagem, vamos ver se volta, tá? Só um minutinho. tá bom. Oi, Yasmi, que saudade de você, tudo bem? E aí, tô travado ou não? Ainda tá? Ainda travado? Ainda tá travado. E agora? Tá. Vamos ver se a gente tem algum recurso para isso. Só um minutinho, tá, gente? Se alguém souber como desfaz isso, eu agradeço. Como é que destrava a imagem da Juliana? Será que é sinal? Ah, Funcionando? pronto. Pronto, agora Entrou? foi. Tá, se travar de novo, alguém me avisa, por favor. Tá joia. Não, agora tá sucesso. Vamos lá, Ju. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Vamos lá. Eu acho que essa introdução da Sumika todo mundo pegou, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando, então, por que é importante a gente estudar, a gente entender e a gente divulgar para as pessoas que estão em casa a importância das quedas nos idosos, tá? Muitas vezes vão acontecer lesões graves e a gente vai tratar essas lesões e às vezes não vai investigar a causa da queda. Então, esse é um aspecto interessante. E a gente precisa lembrar que para acontecer uma queda, então, assim, segundos antes da gente cair, o nosso corpo normalmente tem mecanismos compensatórios para evitar que a gente caia. Então, a gente tem reflexos, a gente tem a questão da nossa propriocepção, a questão de comandos, para evitar que aquela queda aconteça. E o idoso, ele, pelo próprio processo natural do envelhecimento, ele vai ter uma perda de múltiplos domínios desses mecanismos compensatórios, tá? Então, a queda para ele, uma queda que um paciente mais jovem, mais robusto, com vigor maior não teria, para o idoso pode acontecer porque ele não consegue ter aquele reflexo a tempo e não consegue compensar com toda a musculatura para não cair. Então, ele é mais vulnerável a quedas, tá? Uma coisa importante é a questão assim, se a gente pegar os pacientes de 80 anos ou mais, tá? Os pacientes grandes e idosos, que a gente fala na geriatria, 50% deles vai ter pelo menos uma queda em um ano. Se a gente considerar a longevidade da população atualmente, isso é muita gente que vai cair
em um ano, tá? E é por isso que a gente fala que é um problema de saúde pública, porque a taxa de consequências graves, consequentemente, também vai ser alta. Se a gente considerar que uns 10% mais ou menos, que é o que a gente tem na literatura, das quedas nos idosos vão ter consequências graves. Graves a gente fala fratura, traumatismo crânioencefálico, lacerações significativas de alguma região da pele, do corpo, da musculatura. Então, assim, estatisticamente vão ser muitas pessoas que vão ter essas consequências graves, tá? Tem um estudo norte-americano que avaliou mulheres idosas, que depois a gente vai ver também que o sexo feminino é um fator de risco, idade também, quanto mais idoso, maior fator de risco. Eles perguntaram para essas mulheres idosas se elas prefeririam ter uma internação numa casa de repouso em decorrência de uma fratura grave, em decorrência de uma queda, ou se prefeririam falecer. O que seria pior? 80% dessas idosas falaram que prefeririam falecer de uma queda grave do que ficar limitado ou ter que ir para uma casa de repouso por conta disso, por ficar dependente. Tá? Então, assim, é importante, a gente precisa falar sobre isso, sobre as possíveis causas que a gente pode agir nelas e evitá-las, e também falar sobre as consequências, tá? Os outros aspectos, acho que de fragilidade a Sumika pode falar muito melhor do que eu, que é a questão dos idosos frágeis, que vão cair mais dentro de casa, os idosos robustos, com vigor físico maior, eles vão cair geralmente mais fora de casa. E tem uma coisa também muito importante, que é o medo de cair. O medo de cair é uma coisa muito prevalente nos pacientes que já caíram. Então, isso pode acontecer em até metade deles, 40% mais ou menos, que já tiveram uma queda, passam a ter medo e uma ansiedade desproporcional pós-queda. E isso é super significativo, porque isso pode restringir as atividades que ele antes ele fazia com prazer, ele vai começar a ficar mais limitado. E quem tem fator de risco para ter esse medo de cair? Os pacientes que já têm algum transtorno depressivo prévio, que já tem a memória um pouquinho fraca, ou que já tinham um problema de equilíbrio, um problema motor, e também os que moram sozinhos. Então, estatisticamente, esses pacientes vão sofrer mais com esse medo de cair, tá? E dos fatores de risco de forma geral, a gente sabe que o que a gente tem na literatura, e já está bem consolidado, que isso já é uma coisa estudada há bastante tempo, tá? Que são os pacientes do sexo feminino, tem tem um risco maior de cair em relação ao sexo masculino. Pacientes muito mais idosos, então, quanto mais idoso, maior é a chance. Pacientes que já têm alguma alteração de marcha ou equilíbrio, né, previamente. A história prévia de uma queda, como a Sumika muito bem colocou na introdução, ou seja, quem caiu uma vez, por exemplo, há 3 meses atrás, e menciona isso na consulta, por exemplo. O que eu vou pensar? Ele já caiu há 3 meses atrás, já se passaram 3 meses e tá tudo bem, então vamos ver as outras coisas? Não. Na verdade, é exatamente o contrário. O fato dele já ter caído é um sinalizador que ele, estatisticamente, ele pode cair de novo. Isso é muito forte, isso pode acontecer, então eu vou ter que entender qual foi a situação dessa queda, se tinha um informante, se tinha alguém que poderia me passar informações de como foi essa queda, qual foi o contexto dela, o que aconteceu antes e depois, e a gente tentar agir em cima disso, tá? Pacientes que receberam medicamentos, começaram um medicamento recente, que não usava antes, e de repente teve uma queda, sempre deve ser investigado qual era o medicamento, se tinha um fator de risco ou não, para quedas, porque a gente na geriatria está muito acostumado a já orientar o paciente, a partir do momento que ele precisa tomar aquele medicamento que está recomendado, se existe ali um risco de favorecer quedas, a gente sempre alerta e orienta o paciente, orienta o familiar, o cuidador, para ficar mais alerta a isso. E aí tem outros fatores de risco que a gente pode ir conversando ao longo do tempo e das perguntas, mas eu acho que basicamente o que eu queria falar era isso. Tem alguma coisa que você quer complementar? Não, acho que está perfeito, Ju. E assim, uma das coisas que nós médicos adoramos fazer é saber o porquê que isso acontece. Mas eu acho que a gente pode partir para algumas pequenas dicas
para a gente falar sobre como não acontecer, que eu acho que é por isso que as pessoas estão aqui, né? Então, se você puder falar 2 minutinhos de umas dicas rápidas, que aí daqui a pouquinho a gente vai cair matando em cima disso, mas rapidinho você me falar sobre isso. Tá, então algumas dessas dicas vão depender dos fatores de risco, tá? Então, assim, por exemplo, o paciente que tem uma visão prejudicada, por exemplo, isso é um fator de risco, tá? Se é uma catarata, se é algo que é passível de correção, a gente indica fortemente que seja feita a cirurgia, lógico que com devido pré-operatório, com todos os critérios de segurança. Por quê? Porque a visão, a nossa parte sensorial, ela é essencial para evitar a queda, tá? Então, esse é um exemplo, por exemplo, né? Lentes multifocais, pacientes que usam lentes multifocais também têm um risco maior de queda. Então, se realmente é necessário, se não dá para adaptar na rotina, se é realmente a única opção ou não. Pacientes que estão usando, por exemplo, um diurético, e aí ele precisa usar aquele diurético, porque ele tem uma recomendação formal para aquilo. Mas, se a gente está, por exemplo, passando por um verão, com calor enorme, o paciente já vai ficar relativamente mais desidratado, aquele diurético pode potencializar o risco de queda do paciente. Então, a gente também revê a medicação, ajusta os medicamentos que forem necessários. Da parte preventiva, ainda falando um pouco de uma forma mais ampla, a gente, dentro da GUQI, a gente usa muita estratégia multidisciplinar, a gente trabalha com outras especialidades que são da área médica e que nos ajudam muito, e a gente se ajuda, na verdade, é um trabalho conjunto para o melhor que o paciente pode receber de cuidado. E muitos desses pacientes precisam, por exemplo, de uma avaliação domiciliar, checar a casa, saber como que está o banheiro, os ambientes que o paciente transita, como que isso é feito, se ele precisa de um dispositivo de marcha ou não, como que é a casa. E isso é muito, muito bem feito com a terapia ocupacional. Ela consegue avaliar o ambiente, ver o que pode adaptar, como que pode facilitar a vida daquele idoso e ajudá-lo, tá? Então, tem muitas estratégias são as barras de proteção, são as orientações em relação a tapetes, a objetos ao longo da casa, e também ao calçado do paciente, de repente, que também é uma coisa que pode influenciar bastante. E falando também da equipe multi, a gente tem que lembrar da fisioterapia, que também é a nossa grande parceira nesse momento. Então, se é um paciente que já está diagnosticado com risco de queda, propriamente dito, a fisioterapia tem um papel assim, que, na minha opinião, é fundamental, é essencial. A gente não consegue abrir mão da equipe de fisioterapia para reabilitação, para treino da marcha, treino do equilíbrio, uma avaliação muscular, porque muitos idosos também uma questão assim de na hora da queda querer recrutar mais a musculatura proximal do membro, que seriam as coxas. E na verdade a gente precisa trabalhar a parte mais distal, que seriam realmente as pernas, da panturrilha. Então tem todo um trabalho feito direcionado para isso, tá? Existem algumas estratégias também, por exemplo, reposição de vitamina D, que a gente sabe que é um pouco controverso na literatura, mas que a gente também tem trabalhos que reforçam a reposição da vitamina D. E outras estratégias maiores. Então, se é um paciente mais robusto, com vigor físico maior, ele pode ir para natação, ele pode fazer um tai chi, ele pode fazer outras atividades que podem ajudá-lo a ter uma melhora de equilíbrio, uma melhora de força física, para, consequentemente, evitar as quedas, né? A gente tem a avaliação dos dispositivos de marcha também, é uma coisa essencial, dispositivo de marcha é bengala, andador, bengala de 4 apoios, de 1 apoio. Como que isso é feito? Isso tem que ter uma indicação médica, né? Isso não é no olhômetro. Então, não é, eu acho que preciso usar uma bengala. A bengala tem a altura certa para se usar, tem que ter todo um treinamento do paciente, andador a mesma coisa. Então, todos esses dispositivos, eles podem ajudar quando bem indicados, mas eles podem atrapalhar se for usado de forma errada, né? Então, isso também é importante lembrar. Acho que é isso. Legal, Ju. Então, aí depois vocês contam pra gente se foi legal para vocês a gente fazer esse primeiros 10, já foi um pouquinho mais, né? 20 minutos de live Pode falar. com as dicas. E agora a gente vai para as perguntas e a gente vai detalhar um pouquinho mais cada coisa, né, Ju? Então, assim, a gente já teve vários comentários bacanas que a gente pode replicar, mas eu faço questão de responder primeiro a pergunta que eu fiz, que fixei aqui,
que é da Viver Cuidados. Qual que é o papel do cuidador, Ju, na sua opinião, para prevenir quedas? Tá. O cuidador, ele tem um papel importantíssimo, tá? Que é a questão de, primeiro, de vigilância. Acho que depende do quanto esse cuidador, quanto dependente o paciente é, o quão dependente ele é e o quanto esse cuidador participa do cuidado desse paciente. Porque ele pode funcionar como um bom informante, uma pessoa que teve uma boa percepção daquela realidade do paciente em relação a, por exemplo, um déficit visual, um calçado inadequado, uma questão na casa que ele achou que estava favorecendo. Então, nesse papel de ter informações, porque para a gente, numa consulta, é essencial o máximo de informação possível, né? Então, eles passarem para a gente, olha, começou esse remédio semana passada, será que pode ter tido algum papel? Olha, eu percebi que na casa tem um corredor lá que a lâmpada queimou. Então, tem várias coisas que eles podem nos fornecer de informação que é riquíssimo, tá? E a outra questão do papel de prevenção de queda é realmente um papel mais ativo na questão das atividades daquele idoso. Então, perceber se fisicamente ele está com alguma dificuldade. Por exemplo, um paciente que tem uma osteoartrite de joelho, que é uma coisa super frequente, né, na terceira idade, e que pode ser limitante. Então, o paciente vai ter mais dificuldade para levantar, para sentar, para deambular, e isso pode favorecer quedas. Então, perceber isso e conseguir sinalizar para o médico que está precisando de ajuda. E eu acho que também o papel de estímulo, né? O cuidador, ele tem muito um papel fundamental de estimular o paciente no melhor que a pessoa, o idoso, pode ser. Então, estimular na atividade física que precisa fazer, na fisioterapia, naquela atividade que foi programada, eu acho que é fundamental. Então, a pessoa que está ali junto do idoso também tem esse papel de ser um grande estimulador, né? De fazer esse papel positivo aí. Que bacana, Ju. E só para a gente dar uma deixa, na semana que vem a gente vai fazer uma live sobre quando a gente tem que contratar um cuidador. Se vocês têm essa dúvida, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, então fica aí a dica para a semana que vem, tá? Mas, de qualquer maneira, Ju, obrigada pela resposta. Eu acho que tem um ponto muito crucial que a gente percebe, que nos idosos que têm bastante dificuldade de mobilidade, esses são os que caem muito, né, Ju? Esses precisam de cuidadores, praticamente que direto, para ajudar na mobilização. Então, podem até andar sozinhos, como fazem, em cadeirante, mas eles precisam o tempo todo de alguém ao lado, né? Que são as pessoas com extrema dificuldade de mobilidade. São casos extremos e é muito claro, muito perceptível, porque qualquer ausência de alguém por perto acaba gerando um enorme risco de queda ou quedas repetidas. Né? Então, são situações extremas. Não é o mais comum, né, Ju, graças a Deus, mas a gente tem com frequência pessoas que precisa ficar um pouco de olho. Você não precisa estar ao lado o tempo todo, mas precisa ficar de olho. Né? Na verdade, também tem uma questão que acho que acaba a gente vendo até com um pouco mais de frequência, que são os pacientes, os idosos que precisam de um dispositivo de marcha, mas que não aceitam esse dispositivo de marcha e usa o braço do cuidador, do filho, da filha como um apoio, e se acostuma com aquilo e não aceita a transição. Né? Isso é uma coisa que a gente acaba vendo com uma frequência até um pouquinho alta no dia a dia e que a gente tenta estimular para se fazer uma informação, todo um processo de trabalho com aquele idoso, dele entender que ele não precisa ser dependente fisicamente de outra pessoa, se ele tiver condições e capacidade física de deambular com positivo. Como eu falei, bem indicado, corretamente adaptado para aquele paciente, né? Sem dúvida. E, Ju, nesse sentido, eu acho que a gente, às vezes, é até um pouco exigente demais com o idoso, né? É muito frequente que o idoso esteja fraco e realmente em risco de cair. Por isso ele usa o braço das pessoas em volta. E, na verdade, o estímulo que deve se dar é que ele seja estimulado a fazer uma fisioterapia, um treino, acho, para que ele reabilite isso e ele não precise contar com isso. Isso conversa muito com o comentário
que alguém deixou sobre, eu não consigo identificar, o Melo, né? Ou a Melo deixou uma pergunta, obrigada, sobre quando o medo do idoso de cair, né? Quando isso desestimula o movimento. Então, o que você acha sobre isso, Ju? Então, isso acontece, a gente vê em toda a nossa prática diária que o paciente, a pessoa idosa que já caiu e teve uma queda, né, muitas vezes também com consequência mais severa, ele desenvolve esse medo, até desproporcional. Isso é um contínuo, é um ciclo vicioso, porque a pessoa fica com medo de cair, e, consequentemente, ela se restringe mais na mobilidade, na capacidade das atividades da vida diária, e isso leva a um sedentarismo, leva a uma perda de força muscular, a uma fraqueza, e isso vai virar um contínuo aí. Se deixar, e se a gente não quebrar essa corrente, isso limita muito e a pessoa perde qualidade de vida, né? Então, deixa de participar de atividades prazerosas que seriam perfeitamente possíveis por esse medo desproporcional. E aí é um acompanhamento múltiplo. Então, entra a parte da psicoterapia, da avaliação se demanda até um tratamento medicamentoso em relação a isso, mas também o estímulo motor e toda a reabilitação motora precisa também ser feita. Né? E é possível, muitos respondem de uma forma super positiva a isso, né? E na verdade, Ju, você sabe que essa pergunta me faz lembrar o doutorado de uma amiga minha, que é ver se o medo de cair, que papel esse medo tem sobre a queda de fato. De fato, quem tem medo cai mais. Tá? Então, é uma sabedoria, novamente, do corpo da pessoa, ela ter esse medo, porque de fato alguma coisa no sistema osteomuscular ou no sistema neurológico ou metabolicamente a pessoa não está bem e está em risco de cair. Então, eu acho que pelo menos uma visão pessoal que eu tenho, Ju, é não subestimar essa queixa. Não dizer, não levar só como algo emocional, porque isso tem um mecanismo neurofisiológico, possivelmente é uma sabedoria do corpo sinalizando isso. Bom, você sabe que, assim, eu não sei o quanto vocês sabem disso, mas entre nós geriatras, a gente tem uma piadinha sobre quedas, que a gente sempre fala sobre tapetinho e chinelo, né? Então, a gente sempre fala sobre isso, e eu acho que a gente vai falar sobre tapetinho e chinelo, ok? Mas tem uma abrangência maior, que é o que a Marisa, nossa excelente terapeuta ocupacional, lógico que ela vai perguntar, né? Quando o idoso não aceita, quando a gente pede para mudar as coisinhas de casa. Tipo, vamos mudar esse tapete, vamos colar essas bordas do tapete, vamos tirar esse monte de móveis do lugar e tudo mais. Mas antes de dizer se aceita ou não, eu também vou deixar outra deixa para vocês. A gente vai ter daqui a algumas semanas, acho que daqui a 2 semanas, inclusive, outra live falando sobre nossos pais e vovôs teimosos, tá? Então a gente vai saber como lidar com essas pessoas que não aceitam nossas sugestões, não querem mudar o estilo de vida. Também é um assunto muito, muito bom, né? Eu tenho certeza que tem alguém assim em casa. Mas enfim, de qualquer maneira, então, Ju, minha sugestão é que a gente fale primeiro, então, do que é legal mudar em casa, do que é legal mudar na estrutura de vestimenta deles, e aí depois a gente fala, então, o que fazer quando o idoso não aceita as modificações. Tá. Então, acho que começar falando sobre a parte vestimenta e calçado e tudo mais. Tem muitos trabalhos que analisam os calçados, né, e o que pode evitar queda e o que não pode. E alguns foram até um pouco contraditórios nesse sentido, mas o que ficou de consenso que a gente sabe é que é o calçado que tem que ter uma área de contato maior da sola do pé com o chão, tá? Então, o salto baixo, principalmente. Então, em relação a ele ser mais ortopédico ou menos ortopédico, o importante é que tenha essa área de contato da sola do pé com o chão, tá? E vestimenta assim, tem uma coisa que me vem à cabeça que não dá para deixar de falar, que foi uma internação de uma paciente sua, inclusive. Eu não sei se você vai lembrar uns anos atrás. Uma senhora que estava em casa com a filha, sentada, e era um vestido ou uma saia comprida,
e ela foi se levantar dentro de casa, da cadeira da casa dela, e a saia, ou o vestido, agora eu não lembro, mas era comprido, prendeu no pé da cadeira e ela caiu. Foi um politrauma de uma senhora dentro de casa. E foi isso mesmo, ela internou lá no hospital com a gente, e ela ficou um tempo internada, ela anticoagulava, ela arrebentou o joelho dela, nossa, teve, acho que foi até fratura exposta, não me lembro, mas ela anticoagulava, ela fez trauma de face, e ela ficou muito tempo internada, porque como ela anticoagulava, ela teve essas lesões mais severas e tudo mais, no final ela teve alta, ela ficou bem, tá? Mas assim, gerou um certo transtorno, que é essa questão dos pacientes que caem, eles internam mais, então eles vão mais para o hospital, realmente é um problema de saúde pública mesmo. E, então, assim, acho que de vestimentas é pensar nisso, pensar no que na altura da calça, da saia, o casaco, de repente, não gerar uma roupa que tenha muita dificuldade o paciente colocar e tirar, principalmente no tempo que está frio, e a gente não mora num lugar que, né, num país que pode ter as 4 estações no mesmo dia. Então, ser prático, né, roupa que é muito difícil de colocar, de pôr, barra de calça que não está na altura adequada, eu acho que isso é bem interessante de comentar. E dentro de casa, eu acho que tem um lugar assim que precisa dar uma atenção prioritária, é o banheiro, tá? Então, se tem que começar em algum lugar dentro da casa, comece pelo banheiro, porque muitas quedas acontecem dentro do banheiro, né? E, e pode ter as consequências severas, mais sérias depois. Então, realmente é um estudo de como que o paciente transita ali dentro, qual que é a movimentação que ele faz, como que ele liga o chuveiro, se ele precisa se apoiar no azulejo ou não, porque assim, essas barras de apoio, elas são essenciais, tapetinho de borracha tem que ser antiderrapante, se realmente precisar, hoje já tem muito piso antiderrapante, né, para a área que pode molhar e tudo mais, então tem que começar por aí. Eu acho que posteriormente tem que também avaliar a casa como um todo, né? Assim, a gente sabe que a gente lida com pessoas, os idosos, eles têm uma dificuldade enorme em mudar velhos hábitos, né? Então, a gente tem que enfrentar isso e tentar, na medida do possível, acho que ter um bom vínculo, uma boa relação médico-paciente já é um primeiro ponto, né? Então, a gente ter um bom vínculo com o nosso paciente facilita, é um ponto a nosso favor e a favor do paciente, porque a gente vai conseguir explicar com argumentos e ter uma empatia ali, conseguir vincular que ele entenda a necessidade de adaptação. Às vezes não consegue, aí a gente tem que chamar a Marisa, né, a lançar a mão do terapia ocupacional, de outros profissionais para tentar ajudar a gente. E a própria Marisa colocou um ponto muito importante, que é quanto modificar vai melhorar mesmo, ou até modificar confunde um pouco, Então, né? Então, acho que a Marisa está super certa em questionar isso. Isso conversa também com a pergunta que o Gilberto fez, que eu fixei aqui. Será que os cuidadores sabem avaliar isso? Né? Então, fica a pergunta aí se o cuidador sabe fazer isso. E a nossa fonoaudióloga, a Camila, também fez uma pergunta meio nessa linha, sabe, Ju? Então, tá aqui, ó. Qual o momento ideal para iniciar as mudanças? Se é uma coisa determinada pela idade, ou se a gente avalia isso de alguma outra maneira, né? Então, eu posso meter um pouquinho também? Eu sei que entrevisto, claro, por favor. mas eu estou aqui também com as minhas ideias, tá, Ju? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem pro Gilberto, né, o seguinte, eu acho que a gente tem cuidadores excelentes no mercado, excelentes em visão e muito intuitivos, né? Assim como você, familiar de alguém, pode ser intuitivo em perceber riscos de quedas e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem, de maneira habitual, essa questão da intuição nos guiar. E a gente não deve eliminar isso da nossa vida. Agora, avaliações formais boas e que a gente leve bastante em consideração de maneira profissional são realmente os profissionais de saúde, como terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas também, que têm formação para isso. Né? Então, acho que a gente pode contar com a intuição, sem dúvida, e com o aprendizado que a gente acaba tendo, né? Se você vê, ixi, minha avó enrosca naquela cômoda toda vez. Então, acho que a cômoda vai entrar na linha de sair do caminho, né? Mas acho que é basicamente isso, sabe, Gilberto?
E Exato. então deixa aí. Quando que a gente começa a modificar as coisas, Ju? Eu acho que vai dessa percepção de como o paciente veio para você, ele te sinalizou, entendeu? A gente entendendo bem quais são os fatores de risco principais, a gente consegue já ir sinalizando e prevenindo mesmo. E acho que a gente tem um papel fundamental, que é de orientar as pessoas que estão ao redor desses idosos, que são a família, os cuidadores, de que, olha, isso pode, mesmo que o paciente nunca tenha caído. Então, assim, às vezes ele nunca caiu, mas ele é um paciente que tem um fator de risco, que pode ser, por exemplo, um comprometimento cognitivo, o que a gente chama da memória fraca, né? Um começo de um Alzheimer, uma demência que às vezes não está muito bem caracterizada ali, mas a gente já sabe que tem um comprometimento, e isso por si só já é um fator de risco. Então, a gente já começa a fazer um trabalho preventivo junto a toda essa rede de apoio do paciente, a família e o cuidador. E isso serve para todos os outros fatores de risco. Então, acho que a gente não tem que esperar só a idade. Agora, aquilo que a gente comentou é essencial. Se já caiu uma vez, vamos parar, tirar ali um tempinho da consulta e direcionar para isso, porque é exatamente aí que pode morar um problema muito mais sério no futuro para aquele paciente. E às vezes isso é subestimado, né? Então, às vezes, se a gente não pergunta ativamente, isso não vem, não chega na gente, né? As pessoas não têm esse hábito de relatar as quedas. Então, a gente tem esse papel, até o motivo da live, né? Da gente estar divulgando as informações para as pessoas, porque de fato é importante. Muito importante, né? E o Gil, nosso amigão que vai estar na live da semana que vem, que vai falar dos cuidadores, um cara que entende muito, ele falou aqui, ó, mudar após a catástrofe feita é remediar. Então, de fato, o que a gente pode enxergar ao longo do tempo? E tem a ver com o que a Vitória Lourenço está falando, que as adaptações são difíceis de ser inseridas, mas se você já tem uma conversação a respeito, fica muito mais fácil. Então, Exato. a queda é mais um evento dentro do processo de envelhecer. Então, eu vou dar um exemplo pessoal que é ilustrativo e deve acontecer na casa de vocês. Eu tenho uma banheira na suíte e ela é uma banheira indecentemente alta para entrar e é onde está o chuveiro. Só que aquilo lá é uma tragédia do ponto de vista geriátrico. Eu ainda não estou na faixa geriátrica, mas tenho certeza que aquilo lá vai ter que sair em algum momento da minha vida, senão vai ter uma geriatra com fratura de fêmur, né? Então, você ter essa perspectiva, essa noção de que você tem ao longo da sua vida que necessitar as adaptações é muito bacana, né? Nem sempre a gente tem uma permeabilidade completa, né? Por parte dos nossos pais, dos nossos avós para isso, mas quanto mais a gente vislumbrar o que mobiliza, como a gente vai se mobilizar melhor é importante, né? Exato. Então eu... Como em todos os exemplos pessoais, eu vou citar dois rápidos aqui. Quando eu estava na faculdade, eu tomei um benzodiazepínico. Foi uma situação pontual que eu precisei tomar um Rivotril à noite, porque eu estava passando por um momento, eu não conseguia dormir e tal, tomei uma noite. Dormi horas seguidas, acordei no outro dia, fiquei quase meio-dia e tal, fui no banheiro, eu quase caí dentro do banheiro, de tão tonta que eu tava, com 20 e poucos anos, entendeu? Então, assim, isso acontece. Então, quando a gente fala, a família fala, mas não tem um remedinho para dormir melhor? Às vezes aquele remedinho pode gerar exatamente a catástrofe, né, que o Gil comentou. E o outro exemplo dentro de casa, que a Vitória, que a minha prima até sabe, é a nossa avó materna, a minha avó materna, né, no caso, a avó materna dela também. Que ela teve uma queda, exatamente mais ou menos, exatamente 2 anos atrás, ela tinha tido uma queda no banheiro, passaram-se alguns dias, e ela teve que passar por uma neurocirurgia de urgência, porque tinha um hematoma, e eu fiquei sabendo, sim, minha mãe já me ligou, ela já estava indo para neurocirurgia, então foi assim, foi para lá de madrugada, diagnosticou, já tinha, assim, efeitos graves que precisava realmente operar na urgência, e foi isso. E foi uma quedinha boba, há alguns dias atrás, que gerou um transtorno, que graças a Deus correu tudo bem, ela se recuperou super bem, mas poderia ter tido outras complicações, então, por uma queda, né? Sem dúvida. Então, lembrar.
Ju tá lembrando que é o seguinte, a gente está numa quarentena, a gente está ficando mais restrito em movimentos, então a gente está perdendo musculatura, não são só os idosos, estamos todos nesse processo. E isso também repercute não só o fato de estar mais em casa, então a gente está exposto ao ambiente, e na verdade estar mais em casa de repente ajuda a gente a aprender mais como se locomover. Talvez não seja tão ruim assim, fica a dúvida. Uhum. Mas de qualquer maneira a gente está perdendo mobilidade. Então nesse sentido, o que você acha, Ju? Como a gente pode prevenir as quedas, né? E que a gente chegue a um estado em que o corpo esteja deteriorado a ponto do risco de queda ser sólido, palpável diariamente? Como a gente pode criar uma estratégia não só ambiental, um pouco do medicamento que você falou, mas muscular e uma consciência corporal importante aí? A gente precisa recrutar essas fibras musculares, entendeu? É um trabalho mesmo de recrutamento, né? Que é principalmente com fisioterapia. Então, assim, é aquilo que eu falei no começo. Eu acho que é uma parte essencial desse processo. Então, quando a gente indica, é exatamente pensando nisso, porque a gente não tem um remédio que reverta. A gente não vai ter um tratamento que é um comprimido. A gente vai ter um tratamento que, assim, é muito mais trabalhoso num primeiro momento, mas o benefício, o ganho existe, a gente vê isso, né? Eu lembro muito do ambulatório de fragilidade lá, dos protocolos, e de toda aquela equipe multitrabalhando junta, o quanto isso realmente faz diferença. Então, nesse momento, eu acho que se não dá para sair de casa, não dá para fazer um exercício ao ar livre, ou num ambiente que você tem outros equipamentos e tudo mais, você tem que trazer esse profissional para dentro de casa, né? E ter ali a orientação correta, porque também a gente buscar informações, às vezes, na internet, né, de forma sem ter uma orientação, às vezes aquilo que está sendo mostrado não é o mais correto para aquele senhor ou para aquela senhora. Então, a avaliação da fisioterapia, aquela avaliação diagnóstica do primeiro contato e de entender até onde pode ir com aquele paciente, eu acho que é fundamental. Porque a gente também tem uma tendência, as pessoas mais jovens em relação aos idosos, de querer poupá-los, né? De já que existe o risco, deixa que eu faço isso para você, deixa que eu pego aqui e tudo mais, e na verdade o mecanismo deveria ser o contrário. Eu acho que depois de uma boa avaliação e saber o que pode e o que não pode fazer, até onde pode ir, é realmente ter o papel ativo de estimular aquela pessoa, mesmo ela estando dentro de casa, entendeu? Mesmo na quarentena. Perfeito, Ju. E eu acho que isso conversa um pouco com o povo, um povo que o mundo aprendeu a respeitar muito, que é o povo japonês, e não é à toa que é o mais longevo, né? E tem uma característica desse povo, que eu tenho o privilégio de conhecer um pouco mais a fundo, que eu faço parte, eles têm uma questão de consciência corporal, né, Marisa, que você colocou aí, porque eles têm uma cultura de Taiso, que é um tipo de exercício que se faz ou em grupo ou dentro de casa, que é uma movimentação sem a necessidade de uma orientação formal, são exercícios muito leves e de pouquíssimo risco, mas que te criam consciência corporal. Então, Uhum. acho que é muitíssimo interessante ver o papel não só de ativar a musculatura, mas de ter tônus muscular, que é muito importante, mas de ter consciência corporal. Isso é uma coisa que é muito interessante, muito marcante também em alguns povos, né? E a Clélia... Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não. Não, acho que era isso. A gente sabe que tem o Tai Chi também, que vai um pouco nessa linha, né? De trabalhar com consciência corporal. Que também vem da cultura oriental. E é fundamental, foi perfeito ter lembrado disso, porque mesmo que o paciente às vezes não consiga um trabalho mais pesado no primeiro momento, esses exercícios de que vão trabalhar a propriocepção, que é o que a gente está falando, que é essa consciência corporal, a noção da onde está o nosso corpo no espaço, é essencial. Verdade. A Clélia fez um comentário super pertinente, que é iluminação, né? Não levantar com a luz apagada, Ju. Fala pra gente um pouquinho sobre iluminação. Então, a gente sabe que quando a gente está num ambiente muito escuro, a gente tem uma adaptação visual, que eu não vou lembrar exatamente o nome, mas que depois de um certo tempo a nossa vista se acomoda e se acostuma. Então, aquela penumbra
Num primeiro momento, na hora que apaga a luz, a gente não enxerga nada e depois a gente tem uma adaptação. O idoso não tem essa adaptação tão boa, tá? É os cones, os bastonetes, aquela parte da visão, ele se atrapalha muito mais nisso. Então, além de toda a dificuldade mesmo da luz já estar apagada, ele não vai ter aquela adaptação depois de 1 minuto ou poucos segundos. E aí o risco de queda realmente aumenta, porque por mais que ele esteja dentro da casa dele, no ambiente que ele conhece, que ele sabe onde está a cama, onde está a cômoda, onde está a porta, isso pode atrapalhar. Além do que, assim, o fato de estar muito escuro o ambiente não é o adequado. Então, assim, e tem a questão também que o paciente, às vezes, acorda 2, 3, 4 vezes para ir ao banheiro à noite. Então, tem já esse hábito, que muitas vezes a gente não consegue mudar, porque tem outras causas, tem questões de envelhecimento que contribuem para isso. Então, já se sabe que vai acordar à noite algumas vezes para ir ao banheiro. Então, a gente tem que minimizar os riscos, né? Uma estratégia muito boa, lá desde a época da residência, que a gente sempre orientava os pacientes, é deixar, de repente, uma luz de chão, né? Isso tem em hospital, tem em várias clínicas, isso pode ser um pequeno abajur que não vai estar no caminho de trânsito daquele paciente, mas que vai ficar aceso no chão, se aquilo não for um problema para o paciente. Hoje também a gente tem mecanismos automáticos de acender luz, então que funciona com a palma da mão, bater palma, fazer um barulho, dispositivo que se acende com a voz, comando de voz. Então existe também essa parte tecnológica, né, para quem gosta e quiser também se adaptar nesse sentido. E está super democratizado, na verdade, né? Esses recursos tecnológicos de iluminação. Você tem o vintage, né, que é o abajur ali, e você tem a parte mais tecnológica. Exatamente. E aí, por exemplo, outro Petrecho, que eu vi uma propaganda no Instagram, apareceu no meu feed, de uma barra de iluminação que você cola na barra da, da cama, e ao você movimentar na frente, ele liga. Isso eu vi você vê como a globalização é interessante, né? Alguns anos atrás isso era uma startup, era uma iniciativa de um grupo francês para lançar isso para hospitais, para mercados, então era uma barra que se colava na cama inteira tal, e isso virou uma lâmpadazinha de LED que aciona automaticamente hoje em dia. Então é muito útil essa demonstração, né? Então tem como ser muito prático, ser muito fácil, né? Isso aí. Exato. E falando aí em iluminação, a Marisa está falando aí sobre a noite, que é um período crítico aí, quando está perigoso assim levantar. A pessoa tem muita dificuldade. O que você acha, Ju? A pessoa tem muita dificuldade para dormir, para levantar. Tá todo mundo dormindo. O que a gente faz nessa situação? Que ela precisa levantar para ir ao banheiro, né, no caso. Exatamente. É isso? Exatamente. Aí é o fato, aí a gente já sinaliza que não é o caso de precisar realmente de um cuidador, né, que vai ajudar nessa limitação física, porque muitas vezes pode ser uma coisa difícil para o paciente aceitar no primeiro momento, mas também ele também não quer incomodar ninguém da família, ele fica chamando, então ter uma pessoa ali contratada que vai ajudá-lo nesse momento é uma alternativa. A outra questão é assim, dependendo do grau de mobilidade, se ele quer usar uma comadre, alguma coisa, né, se vai usar alguma coisa ali para não ter que ficar se deslocando ao banheiro, né? Lógico que fraldas e outras coisas, eu acho que é num grau de dependência maior, que muitos pacientes que ainda têm essa mobilidade, a gente também não recomenda, né? Não é o mais adequado. Então, eu acho que seria por aí. E também checar essa questão do levantar à noite, né? Em que contexto que isso está. Se isso é propriamente uma insônia que precisa ser avaliada, porque muitas vezes o paciente tem uma insônia e acha que precisa ir várias vezes ao banheiro, mas teria que se abordar de fato a insônia, se é realmente uma questão miccional, e qual que é a funcionalidade. A gente sempre fala, né, o que o paciente consegue, o que ele é capaz de fazer, o que ele não é. Porque aí as estratégias vão depender muito disso, né? Então, às vezes, já é uma pessoa que já está num momento de vida que ela vai precisar de uma terceira pessoa mesmo. E aí a gente finaliza. É muito comum, às vezes, uma pessoa começar a ter um cuidador à noite, que é o momento mais crítico, e durante o dia não precisa, fica bem, entendeu? Não precisa desse auxílio.
Isso também acontece. Eu até queria perguntar para vocês que estão aqui com a gente se a questão de urinar muito à noite é um problema que vocês veem. Manda um direct aí para a gente, porque é um assunto frequente. A gente pode fazer até uma live sobre isso. Porque é um Exato. problema grande mesmo, é uma repercussão importante. Você pensa, se não tem um cuidador contratado, que é pago para isso, a família vai estar responsável por ajudar a gerenciar essa questão urinária à noite, né? Então, Exato. esse mesmo cuidador familiar, esse mesmo familiar vai ter que estar disposto no dia seguinte para continuar a cuidar do idoso. E como se faz isso com noites muito mal dormidas? Então, você tem uma repercussão. Também. Então, conta pra gente se vocês acham isso importante. Bom, a gente está aqui indo para os últimos 10 minutos da live, Ju. E aí eu queria ver se o pessoal que tem mais coisa para perguntar, pergunta. Se eu não li, desculpa, repete, por favor, dá uma gritada da pergunta que a gente responde. Mas eu queria colocar uma situação em que as quedas não são só uma repercussão direta de falta de adaptação adequada ambiental ou pouca musculatura necessariamente, mas é quando a gente tem doenças que levam a cair com muita frequência. Então, a gente tem então sinalizadores muito claros de que a gente tem uma situação muito fora do normal são idosos que até o momento não caíam e de repente eles começam a cair a cada 2 semanas ou semanalmente ou uma vez por mês, e isso não é esperado que seja algo só relacionado ambientalmente ou à musculatura. Então a gente tem doenças que precipitam isso, uma doença muito icônica disso, muito chamativa, são as doenças da síndrome de Parkinson, né? Então Parkinson e suas doenças correlatas são muito classicamente relacionadas a isso. Tá? Então, podem existir outros diagnósticos, mas se acontecer isso, leva imediatamente a uma consulta com o médico para se fazer diagnóstico. Até aquilo que a gente comentou no começo, né? Que muitas vezes a gente se preocupa com a consequência grave da queda e esquece de investigar o que gerou aquela queda, né? E da onde veio aquilo? Veio de uma questão cardiológica, de uma questão neurológica, se é hipotensão postural, que a gente vê com muita frequência na população idosa, aonde que está aquele problema, né? Isso na verdade, nenhum familiar tem qualquer obrigação de ter alguma noção sobre isso. Fica tranquilo, né? Agora, fica realmente a necessidade de ir ao médico. Então, outro sinalizador de que é uma queda muito que necessita de muita atenção é uma queda precipitada por uma perda de consciência. Isto é, a pessoa desmaia, né? Então, se a pessoa desmaiou e por isso caiu, definitivamente ela precisa de uma avaliação médica formal. E nisso as pessoas sabem disso, lembram disso, mas enfatizo que não faz parte dessa discussão da tapete nem nada. É uma questão... A dica aí, no caso, é a pessoa ter uma queda sem defesa, né? Porque muitas vezes o idoso cai, mas ele ainda tem algum mecanismo ali que ele não caiu de cara no chão. Então, aquela coisa assim, caiu e não conseguiu se defender, bateu o rosto, caiu de uma forma que o trauma foi muito severo. E às vezes o paciente não lembra, né, se ele apagou antes ou não foi presenciada a queda, não tinha acompanhante junto. Então, aquelas quedas com traumas muito feios, principalmente na face, porque é involuntário, é inconsciente a gente conseguir defender a nossa cabeça quando a gente cai. Quando a gente não consegue, pode ser realmente uma causa cardiológica, que é algo mais severo e que precisa ser diagnosticado rápido, né? Existe uma urgência maior em diagnosticar. Por isso que eu acho que a principal mensagem da live você tem um familiar seu que teve uma queda, converse com o seu médico a respeito disso. Não deixe de mencionar. Às vezes tem muita coisa, né, para perguntar na consulta, tem muita demanda, tem muita dúvida, mas a queda é importante. Tudo isso que a gente comentou, tem um post também publicado essa semana em relação a isso, então é importante mesmo. Não deixe de conversar. Perfeito, Ju. Queria que você comentasse um pouquinho, você falou rapidamente da sua experiência com o Rivotril,
sobre o papel dos remédios também para cair. Quais que a gente tem que ficar de olho rapidinho aí, só para as pessoas terem noção do papel dos remédios aí em quedas, né? Então, quem tem papel assim fundamental, ali, número um do ranking de medicamentos associados à queda, são as medicações que agem no sistema nervoso central, tá? Então, o benzodiazepínico, que é aquele famoso remedinho para dormir à noite, receitinha azul, tarja preta, aquele lá é o campeão, tá? E realmente a gente vê e a gente sabe que, infelizmente, muitos idosos até já se tornaram dependentes da medicação, porque no passado a gente não tinha muita estratégia terapêutica, hoje a gente consegue evitar o benzodiazepínico muitas vezes, mas aqueles que já vinham usando, que realmente vão precisar usar pontualmente por algum motivo, tem que tomar cuidado. Alguns antidepressivos, no começo, até a adaptação do paciente com aquele antidepressivo, pode acontecer isso, tá? Algumas medicações cardiológicas, então, como eu comentei já do uso do diurético, ficar um pouco atento. E eu acho que, assim, o principal disso tudo porque, assim, eu tô formada há mais ou menos 12 anos esse ano. Eu fiz posto de saúde há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. E eu acho que isso já mudou um pouco, eu via uma cultura dos pacientes de acharem que eles têm uma receita contínua e que eles vão tomar aquele remédio pro resto da vida. Que aquela receita não vai mudar. E eles, às vezes, só tinham que ir para renovar a receita. E não é bem assim. Né? E eu acho que isso a gente tem que também reforçar com os pacientes, porque não é porque, hipertenso, diabético, toma remédio para colesterol, toma isso aqui, toma aquilo ali, vai tomar sempre igual, a mesma dosagem, o mesmo remédio. Não. Muitas vezes a gente vai reduzir dose, muitas vezes a gente vai trocar, ou a gente vai suspender. O idoso, ele não é porque ele é idoso que ele não muda, ele muda ao longo do tempo. E a prescrição, a receita médica tem que estar sempre sendo reavaliada, tá? Eu acho que isso é uma coisa fundamental também. Tá ótimo. Então, Ju, a gente vai caminhar aí para os últimos minutinhos. Eu quero relembrar que a gente gosta mesmo de saber como evitar, né? E eu queria lembrar todo mundo que, assim, queda faz parte de um processo em que o idoso vai perdendo sua capacidade muscular, neurocognitiva de comandar adequadamente as funções motoras, de adoecimento, é um complexo de coisas juntas. Então, como se envelhece influencia bastante o risco de cair. Então, eu acho que você conseguiria fazer um ranking do que você acha que é envelhecer bacana para, inclusive, não cair? Envelhecer bacana? Uhum. Eu acho que, assim, o melhor dos mundos é você se preparar, você cuidar da cabeça, você cuidar da sua mente, você ter muita consciência daquilo que você quer e daquilo que você não quer para você no seu envelhecimento. Cuidar do seu corpo e não deixar de cuidar do seu corpo e nunca é tarde para começar, né? E ter também uma referência, ter um profissional no qual você confia, no qual você pode conversar sobre qualquer assunto, que ele vai ser aquela referência para te esclarecer em tudo que você precisa. A gente pode, assim, parecer que está chovendo no molhado em relação a alguns aspectos, mas não, assim, ainda é o melhor nível de evidência que a gente tem, que é evitar hábitos ruins, como tabagismo, etilismo, ter realmente, procurar ingerir alimentos saudáveis, cuidar das nossas articulações. Existem várias coisas que eu acho que podem ajudar e ajudam sim o envelhecimento, mas eu acho que principalmente essa questão da consciência do paciente, a Marisa falou muito isso na live dela, a pessoa tem que ter a consciência, né? Tem que ter uma mudança de postura interna, que a gente está aqui para ajudar, mas a gente tem que também saber se a pessoa está disposta a querer ser ajudada, né? Sem dúvida. Então, acho que é isso. Ju, super obrigada. A Ju é nossa geriatra na Goki Geriatria. Ela está fazendo teleatendimento, tem de visita domiciliar, está atendendo no consultório, assim como todas nós estamos fazendo isso. Se a gente puder ser útil para você em consulta, estamos aí. Do contrário, manda um direct com a sua dúvida. A gente vai ter o maior prazer de te ajudar com informações, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Um beijo para os nossos pacientes, amigos, família que tiveram aí. E até semana Beijão. que vem. Obrigada. Então é isso. Um Até. beijo.
Tchau. Beijo. Tchau, tchau.